Bom dia a todos e a todas. Vamos chegando hoje ao final da nossa série, cujo tema foi Influência, Igreja, Poder e Responsabilidade. E hoje nós vamos conversar, fechando essa série então, sobre Igreja e Cidadania. Igreja e Cidadania. Antes da gente começar, gostaria de convidar um momento de oração, fechando os nossos olhos e nos concentrando aí nesse momento. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos como Tua igreja de nos reunirmos como corpo e juntos, Pai, buscarmos o Teu conselho, juntos buscarmos a Tua orientação na Tua palavra. E que essa, Pai, seja uma manhã onde essa bênção, Pai, também seja derramada sobre nós. A bênção do entendimento da Tua palavra, a bênção de podermos viver um pouco mais de acordo com aquilo que é o Seu projeto de vida para a gente. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Falando então sobre igreja e cidadania, queria começar definindo cidadania, de acordo com aquilo que os dicionários mostram para a gente. E aí, numa definição de dicionário, cidadania é a condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais que garante a participação na vida política. E aí, lembrando do que o Riscado ensinou para a gente quando ele pregou aqui, política vai muito além do voto, partido e ideologia. Política tem a ver com a nossa discussão sobre os caminhos, melhorias, condições da cidade. Então, a política tem a ver com a nossa conversa, o nosso diálogo, visando o bem comum, visando o bem da polis, o bem da cidade. Segunda definição é que cidadania é estado de cidadão, de quem é membro de um estado, e exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Esse é um ponto importante a ser destacado também, porque normalmente, quando as pessoas pensam a sua cidadania, ou nem pensam a sua cidadania, simplesmente vivem nas cidades, elas estão mais preocupadas com os seus direitos do que com os seus deveres. Então, se tratando de igreja e cidadania, se tratando de sermos cidadãos e cidadãs do reino de Deus, os nossos deveres precisam estar muito bem claros e definidos para nós. E por extensão, cidadania é característica de um cidadão ou de quem recebeu o título de cidadão, possuindo todos os direitos e deveres garantidos pelo Estado. Ok? Então, uma definição de dicionário que ajuda a gente a pensar um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de cidadania. Um ponto de partida. E aí, falando de cidadania, é importante lembrar que toda a Bíblia fala de Deus em relação com um povo. No Antigo Testamento, nós temos Deus formando para si um povo e Ele tem um propósito para esse povo. Ao chamar o povo do Egito para formar uma nação, qual é o propósito do Senhor para o seu povo, revelado lá no livro de Êxodo? Que fossem uma nação de reis e de sacerdotes, que fossem a nação que proclama ao mundo as boas novas, aquilo que Deus fez por meio deles, quem é Deus, sua lei, sua vontade. A intenção de Deus para o seu povo é enviar o seu povo ao mundo para que o mundo conheça Deus, por meio do seu povo. Então, a forma como esse povo vive, a forma como esse povo pensa, a forma como esse povo se relaciona uns com os outros e com os outros povos é, na perspectiva de Deus, no plano de Deus, uma revelação de quem é esse Deus. A forma como o povo de Deus vive revela quem é o Deus desse povo. Certo? A lógica é essa. No Novo Testamento não é diferente. Tem um povo sendo formado ali. A diferença é que o povo que nós vemos sendo formado nas páginas do Novo Testamento não diz respeito mais apenas ao povo de Israel, mas há uma abrangência muito maior. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E de toda a carne, de todos os povos, línguas e nações, Deus tem chamado o seu povo.
De modo que já não há judeu e grego, escravo, gentil, homem, mulher, bárbaro, cita, ou seja, todas essas expressões que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 28 e em Colossenses capítulo 3, verso 11. Nessas duas expressões, Deus está chamando para seu povo, gente de todo lugar, de todas as classes sociais, de gêneros diferentes. Deus está chamando gente de etnias diferentes, para que ali formem o seu povo. Que povo é esse? A sua igreja, o seu corpo. Para a sua igreja, que é o ajuntamento de discípulos e de discípulas de Jesus Cristo, que nasceram de novo pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, este povo se torna povo de Deus, igreja de Deus, família de Deus, corpo de Cristo. Todas essas imagens que o Novo Testamento propõe para nós, para pensarmos este novo povo que nasce no poder da ressurreição. Este novo povo que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que receberam a nova vida por intermédio do Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. Então, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, nós encontramos algumas passagens que falam muito bem da igreja como esse povo de Deus. E falam muito bem dessa identidade da igreja como povo de Deus e que falam muito bem também dos deveres da igreja como povo de Deus. Uma dessas passagens, e uma carta muito especial sobre esse assunto, é a primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, esse texto mostra para nós com muita clareza a identidade desse povo. Quem nós somos? Quem é a igreja? A igreja, segundo o texto de Pedro, é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A diferença deste povo exclusivo de Deus, dessa nação santa de Deus, do Novo Testamento para do Antigo Testamento, é que a nação de Deus, no Antigo Testamento, tinha um território, terra prometida, um pedaço de terra que você encontra no mapa. E no Novo Testamento, nós também temos uma terra prometida. Mas a terra prometida você não encontra no mapa, porque são novos céus e nova terra. Então somos um povo ainda a caminho da terra prometida. Somos um povo em caráter de peregrinos e de forasteiros. Somos um povo que temos terra prometida, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós temos tudo isso como nossa esperança concreta e real por conta de tudo que Deus já fez na história. Mas estamos vivendo ainda neste mundo, em caráter de peregrinação, em caráter de forasteiros, de estrangeiros, de exilados. A segunda característica que a gente encontra nesse texto acerca da igreja sobre o povo de Deus é o seu propósito. Somos tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós somos povo que não vivemos na nossa terra, mas vivemos na esperança da nossa terra futura, da nossa cidade futura, nós somos um povo que facilmente poderia ser alienado em relação às necessidades do chão onde a gente pisa. Nós poderíamos facilmente encontrar aqui um pretexto para dizer que eu não tenho nada a ver com as coisas que acontecem aqui, porque a minha terra não é desse mundo, porque a minha cidade não é desse mundo, porque a minha cidadania não tem nada a ver com esse mundo. Só que esse segundo texto, quando fala sobre o propósito do povo de Deus, deixa muito claro o compromisso que nós temos com a realidade histórica. Nós somos povo de Deus, nação santa, sim, que aguardamos a nossa pátria futura, mas que temos um compromisso, o de anunciar hoje, aqui e agora, como um compromisso histórico com o contexto onde estamos inseridos, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outra palavra, o nosso testemunho, o nosso propósito é dar testemunho
daquilo que Deus fez por nós e de quem é Deus. Nós vivemos como povo que testemunha quem é esse Deus. Por isso, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse anúncio da grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz acontece por meio das nossas palavras e das nossas ações. Falamos sobre Deus e vivemos com Deus. As nossas palavras e as nossas ações fazem parte desse anúncio. Nós atuamos nesse mundo como testemunhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, através do nosso discurso e através do nosso serviço. Um termo muito caro para o Novo Testamento, a diaconia. Jesus é este que veio a este mundo como quem serve, e não como quem vem para ser servido. De modo que todos nós, como igreja, corpo de Cristo, somos um corpo diaconal. Estamos em serviço neste mundo. A serviço deste Deus, para que por meio do nosso serviço e do nosso discurso, o mundo saiba quem foi aquele que nos formou um povo. Quem foi aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outros momentos, ainda na carta de Pedro, a linguagem que ele usa para falar do povo de Deus é muito significativa. Por exemplo, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Capítulo 2, verso 11. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Não é interessante essa linguagem que Pedro usa para falar do povo de Deus? A linguagem de que, olha, nós somos o que neste mundo? Peregrinos. Nós somos dispersos. Nós somos forasteiros. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Porque a nossa pátria é celestial. Porque vivemos sob o reinado de Deus. Porque a nossa pátria futura é o que de fato determina a nossa cidadania. Mas nem por isso deixamos de ter um compromisso com a realidade na qual a gente está inserido. E essa é a nossa intenção nessa manhã. E por fim, 1 Pedro 5, verso 13. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Essa é uma expressão curiosa que Pedro utiliza no final da sua carta. Nas suas saudações finais, ele fala de Babilônia. Só que a gente sabe, pela tradição, que quando Pedro escreve a primeira carta, ele não está na Babilônia, ele está em Roma. E Babilônia é como que um apelido que ele utiliza para a cidade de Roma. Aquele que está em Babilônia. Aquela que está em Babilônia. A mesma coisa você vai encontrar no Apocalipse, onde Babilônia é dita no Apocalipse como um nome para a cidade de Roma. E aqui, nessa palavra de Pedro, nós encontramos um escritor cristão, o apóstolo Pedro, tão importante líder do cristianismo no primeiro século da era cristã, escrevendo dentro de uma tradição e dentro de uma cultura que conhece as Escrituras, que conhece o que hoje você e eu chamamos de Antigo Testamento. E quando ele se refere a Babilônia, dentro de uma carta onde ele está chamando a igreja de povo peregrino, de povo forasteiro, de povo estrangeiro, ou como o Eugene Peterson traduziu o versículo 1 na Bíblia, a mensagem, vocês que estão exilados. Ele tem em mente algo muito claro, que é a memória do exílio do povo de Judá. Por isso ele se refere à Babilônia. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos um período grande da história do povo de Israel que toma boa parte dos livros de reis e de crônicas, e também dos profetas, onde fica muito clara uma fase difícil, uma fase de tragédia para a história do povo de Israel, que é o exílio do Reino do Sul, o Reino de Judá. E esse é um tempo marcado por destruição, mas também por renovação. E quem se insere nessa história é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi chamado por Deus nesse momento crítico da nação. Mais ou menos, na verdade mais ou menos não, um pouco mais do que 6 séculos antes de Pedro escrever sua carta, viveu o profeta Jeremias.
E nesse tempo do profeta Jeremias, aconteceu a desgraça, a tragédia, a destruição do reino de Judá, de Jerusalém e do templo. Nesse tempo em que Jeremias é chamado por Deus para dizer ao povo notícias que não eram lá tão boas. Deus chama Jeremias para dizer o seguinte para o povo: eu estou enviando os babilônios até vocês. E a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, vai levar até vocês a desgraça, a destruição e a realidade do exílio. E em resumo, qual é a vontade de Deus? Que o povo se submeta ao seu juízo. E que lutar contra a Babilônia seria uma desobediência a Deus. E que este povo seria tirado da sua terra, levado cativo para a Babilônia. Jerusalém seria destruída. E esse período na história da nação duraria 70 anos. E no meio disso tudo, Jeremias sofre muito com essa mensagem. Porque, obviamente, ninguém quer ouvir um negócio desse. Ninguém quer ouvir as palavras do profeta. Na verdade, nos tempos de crise, as pessoas preferem ouvir profetas que pregam ilusão e não a realidade. E Jeremias pregava a realidade. E muitos outros profetas são mencionados no seu livro como pregadores de ilusão, que pregavam aquilo que o povo queria ouvir. E os próprios desejos do povo incitavam esses falsos profetas a profetizarem favoravelmente ao povo. E Jeremias é aquele que se mantém com uma testa de ferro, aguentando tudo, suportando açoites, suportando prisão e todas as coisas para se manter fiel ao que Deus estava fazendo. Porque Jeremias tem na sua mensagem algo muito claro: Deus não está trazendo só destruição, mas a destruição é um caminho para o renovo. A destruição é um meio para um fim muito maior. E essa era a mensagem de Jeremias. Deus vai fazer com o seu povo uma nova aliança. É muito fácil para nós, e é preciso fazer um parênteses, que quando a gente fala de povo de Judá, a gente faça uma associação a povo brasileiro. A gente tem esse hábito de senso comum, de que quando a gente lê essas coisas relacionadas ao povo de Deus no Antigo Testamento, automaticamente a gente lembre da nação. Só que o paralelo não é esse. Porque o povo de Deus do Antigo Testamento não tem como paralelo nas páginas do Novo Testamento Roma. O povo de Deus no Antigo Testamento tem como paralelo no Novo Testamento a igreja, o povo de Deus, a família de Deus, aquela nação santa e sacerdócio real que a gente acabou de ler no texto de Pedro. Esse é o paralelo. Então, se a gente vai começar a traçar alguns paralelos, que isso fique claro. O paralelo ali é Deus falando para o seu povo. Deus dando direitos, mas também deveres para o seu povo. São aqueles que conhecem a Deus, que creem em Deus, que estão em relacionamento com Deus, que receberam, portanto, de Deus a responsabilidade de serem povo de Deus em uma geração perdida, em um mundo que não conhece esse Deus. É este povo de Deus que já foi tirado das trevas para a luz, que tem o compromisso dado por Deus com o mundo, que ainda está em trevas, mas que pode sair das trevas e serem levados à luz por meio do sacrifício de Jesus Cristo, do novo nascimento. Então esse é o paralelo que tem que estar claro para nós. E aí eu quero olhar com vocês, rapidamente, um texto de Jeremias, onde em um dos momentos do seu livro, da nação, o exílio já aconteceu, uma parte dos exilados já foram levados, e aí está surgindo um período difícil, onde as esperanças de renovação estão sumindo por completo, porque a realidade de destruição é grande demais. Então, como a destruição é muito devastadora, a esperança começou a sumir. Nesse período, o que começam a surgir? Falsos profetas. O capítulo 28 de Jeremias fala de um deles, um profeta chamado Ananias,
que vai chegar para o povo e dizer o seguinte: em 2 anos Deus vai acabar com o cativeiro. Em 2 anos Deus vai destruir esse jugo que nós temos sobre nós, imposto pelo rei da Babilônia. Em 2 anos já vai estar tudo um mar de rosas novamente. Profetizando aquilo que a nação queria ouvir. Mas e se a realidade não for tão simples assim? Mas e se os planos de Deus vão para um pouco além disso? Mas e se na lógica de Deus, a gente pode suportar o sofrimento por mais tempo? Como que funciona? É aí que entra a carta que Jeremias escreveu aos exilados, no capítulo 29 do seu livro, que diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Uma pausa aqui. O povo de Israel nesse período, o povo de Judá, para ser mais preciso, já estava cativo na Babilônia por algum tempo. Aproximadamente 10 anos de cativeiro já estava acontecendo. E todo esse sonho futuro que eles tinham, as expectativas que eles tinham nas promessas de restauração, de nova aliança, de renovação e etc., começavam a desmoronar diante da dura realidade do presente na qual eles estavam inseridos. Deus já havia avisado através de Jeremias que esse povo ficaria no cativeiro durante 70 anos. Isso já estava claro, isso já era um decreto de Deus. O cativeiro vai durar 70 anos e Deus falou isso por meio de Jeremias. Mas esse povo preferia ouvir mensagens de ilusão, onde a situação vai se resolver mais rápido do que isso. Não, 70 anos não. Jeremias é louco. Em 2 anos o negócio já está resolvido. E aí fazia com que a angústia desse povo, as preocupações desse povo, se tornassem cada vez mais concretas e mais abaladoras para a realidade deles. E aí o texto continua dizendo o seguinte: isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, a terra do exílio. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta de Jeremias dizia o seguinte, e eu vou ler só metade da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os
deportei, diz o Senhor. E essa é só a metade da carta. A carta continua e é uma das coisas mais lindas que a gente encontra dentro do livro do profeta Jeremias. Nessa carta, então, a gente encontra essas palavras. E aí a pergunta que eu faço é: qual foi a palavra do Senhor para os exilados? Qual foi a palavra do Senhor para esses homens e mulheres que estavam em uma situação de estrangeiros, de forasteiros, de peregrinos, dentro da Babilônia, exilados dentro da Babilônia, tendo que viver na Babilônia, mas sabendo que a sua pátria não é aquela, que aquela não é a sua nação. O livro de Jeremias fala disso, o livro de Ezequiel fala disso, o livro de Daniel fala disso. São diversos textos, portanto, no Antigo Testamento, onde essa realidade fica muito clara e os conselhos do Senhor para uma vida de peregrinação, para uma vida que, como de estrangeiros e forasteiros, sejam orientadores. Por isso, eu quero pensar em 3 aspectos dessa carta. A vida deve seguir normalmente. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminua. Imagina só, você está vivendo na terra que não é a sua terra, na terra que não é permanente. E essa é uma característica clara de quem é peregrino, forasteiro, exilado. Eu vivo em um território que não é permanente, é transitório. Eu vivo em um local, eu vivo em uma realidade, uma cidade que não é permanente, ela é transitória. E enquanto eu estiver aqui, como deve ser minha vida? Sendo que agora eu me entendo como cidadão ou uma cidadã de 2 lugares. Dessa pátria, que é Jerusalém, que é Judá, que 70 anos depois vai ser reunida. Assim como no Novo Testamento, nós vivemos como peregrinos, forasteiros, estrangeiros de uma pátria que ainda está por vir. Nós ainda estamos a caminho dos novos céus e da nova terra, da nova realidade onde Deus governa soberanamente e que por isso há justiça. O pecado já não existe mais, o mal já não existe mais, a morte já não existe mais. Essa é a nossa esperança. Só que enquanto isso não chega, eu estou vivendo aqui, tenho um compromisso aqui. E qual é o conselho de Deus? Não é para você se alienar da realidade, mas muito pelo contrário, integre-se a essa realidade o máximo que você pode. Por isso a expressão casa, jardim e família. Construam suas casas, façam os seus jardins. Casem-se, tenham filhos. Deem condições para que os seus filhos tenham netos. A vida segue normalmente. E essa é a característica de quem está no exílio. Nada é para sempre. Nada é eterno. Nada dura para sempre. Por isso mesmo, é que enquanto estamos aqui, a vida segue normalmente. Semana que vem, e depois do segundo turno, você vai votar. E pouco importa se o seu candidato ou candidata vai ganhar ou perder as eleições. Pouco importa se o seu ideal de bem para a nação se concretizou ou não. Porque isso meio que não está no nosso controle. Pode ser que aquele em quem eu voto vença, pode ser que não. Concordam comigo? Concordam comigo? Muito bem. Sabe o que isso vai mudar na sua vida na segunda-feira? Absolutamente nada. Seu relógio vai tocar, você vai ter que acordar, tomar seu banho, tomar seu café, vestir sua roupa e ir para o seu trabalho. E se for na segunda-feira que vem e o seu trajeto passa pela represa 1, 7 horas da manhã eu estou correndo por ali, porque segunda é meu dia de folga, você vai passar por ali, buzinar para mim e lembrar de tudo isso que eu estou falando agora. Que não vai mudar nada. Sua vida vai continuar normal. Porque não é a realidade que pode afetar a forma como eu vivo. É a minha fé no Deus que me chamou que determina a forma como eu vivo. Se a ideologia vigente, se o governo vigente, se os líderes vigentes determinam
a sua vida, significa que tem um problema muito sério com a qualidade da sua fé. Porque o que deveria determinar a sua vida, o seu compromisso, o seu cotidiano de construir sua casa, plantar o seu jardim e ter os seus filhos, construir a sua família e seguir em frente, essa é a tua fé em Deus. É aí que nós encontramos aquilo que precisamos para construir a nossa casa, plantar o nosso jardim e criarmos os nossos filhos, até mesmo em uma realidade tão terrível como a de um exílio. Pouco importa. Pouco importa. Porque não é essa realidade que vai alterar o que Deus tem planejado para nós. Ou você realmente acha que os planos de Deus para a sua igreja, planos de Deus no que diz respeito aos direitos que temos por sermos cidadãos e cidadãs do reino de Deus, mas bem como os nossos deveres, a nossa missão. Você acha que alguma dessas coisas vai mudar por conta de quem está no poder? Você realmente acha que existe algum governo, autoridade ou soberania que não esteja debaixo de Cristo Jesus? Você realmente acha que existe algum poder humano na face da terra que não responde a Cristo, porque Ele é o seu Senhor soberano? Você realmente acha? E que todas as injustiças, e que toda a opressão, e que toda a maldade são julgadas pelo Cristo, o Senhor da história? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, se tratando de povo de Deus. Leia o Apocalipse, e uma coisa você vai descobrir, e que é meio deprimente para nós. Sabe onde começa o julgamento da história? Não é lá fora. É aqui dentro. O julgamento da história não começa pelo mundo, mas começa pelo povo de Deus. Por isso que o Apocalipse é aberto com as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, onde ali o Senhor traz a julgamento essas igrejas. Por quê? Porque foi para você, para mim, para nós que Deus deu a responsabilidade de filhos. Foi para nós que Deus deu a responsabilidade de olharmos para esse mundo, descobrirmos o que tem de ruim, arregaçarmos a manga e irmos lá fazer. Essa é uma responsabilidade que não foi dada a nós para que seja terceirizada. Deixa que o Estado resolva. Deixa que os líderes resolvam. A gente tem problema de fome. A gente tem problema de desigualdade social. A gente tem problema na educação. A gente tem problema na saúde. A pergunta que o povo de Deus deveria estar se fazendo era diferente. Não é que hora que o Estado vai intervir, cruzando os braços, e tudo o que sabe fazer como cidadão e cidadã é crítica em rede social. A agir exatamente o oposto do que Cristo falou para a gente. Não age como pacificador. Age como o fomentador de uma situação que já está caótica. E vai lá para fomentar mais caos ainda. Sendo que Jesus disse que bem-aventurados são quem? Pacificadores. Pacificadores. E que pacificação é virtude do Espírito. É por isso mesmo que a gente deveria estar olhando para esse mundo. E ao invés de cruzar os braços e olhar para cima esperando que Brasília resolva, que um Salvador venha e resolva a pátria. Aliás, se você está esperando um Salvador, você tem um problema muito sério na sua fé em Cristo, porque Ele é o Salvador. Se você ainda está esperando o outro, aí eu acho que difícil. Não tem Salvador da pátria. Não tem ninguém que vai resolver a situação em 2 anos. O exílio vai continuar. O sofrimento vai continuar. A dificuldade vai continuar. E isso é o quê? Motivo para você desanimar? Muito pelo contrário. Olha o que Deus está chamando para o povo fazer. Construa suas casas. Façam seus jardins. Olha isso. Plante um jardim na terra do exílio. É como que um desdém a toda essa pressão, opressão, jogo de poder. Eu não estou nem aí para isso. A minha vida segue normalmente. Porque não é o exílio que determina a minha identidade. Não é o exílio que determina o meu futuro.
Quem determina a minha identidade, meu propósito e o meu futuro é o Deus que me chamou. E esse Deus que me chamou, me chama para uma vida normal, para seguir em frente, na medida do possível. A realidade do exílio não é a mesma realidade de Jerusalém, mas ainda assim seria possível construirmos as nossas casas, plantarmos os nossos jardins, nos casarmos e darmos em casamento, termos os nossos filhos e os nossos netos. Isso nos leva a essa segunda, que é assumir a responsabilidade pela cidade. E o interessante é em favor da cidade do exílio. A cidade que não é ideal. É a cidade da opressão. É a cidade do exílio. E olha o que Jeremias diz na sua carta. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Duas coisas a gente encontra aqui. Nós somos chamados, como toda a Bíblia nos chama, a trabalhar pelo bem da cidade. É a cidade do exílio? É a cidade do exílio. É a cidade ideal? Não, a cidade ideal a gente já falou, está por vir, está para chegar, já é concreto para nós. Essa esperança é tão concreta que eu vivo o presente pelos valores da cidade futura. Por isso mesmo que eu tenho essa esperança que eu posso viver hoje, trabalhando para o bem da cidade. E aí, vai além, né? Orem em favor da cidade. Porque a vida bem, boa de vocês, o bem de vocês, depende do bem da cidade. Vocês têm um compromisso com a cidade. Olhem para essa cidade. Ajudem essa cidade. Trabalhem para o bem dessa cidade. Se há coisas que precisam ser resolvidas nessa cidade, arregaça as mangas e vá resolver. Ajude a cidade. Ou você realmente acha que o ato cidadão que o Senhor espera de nós é cruzarmos os braços, xingarmos uns aos outros, chamarmos, e é interessante isso, porque o esquerdista é burro para o da direita. O da direita para o esquerdista é burro. Então está difícil de achar um ser inteligente no meio dessa história. Porque na verdade só tem burro então. Está entendendo? Olha como, aonde a gente está reduzindo a história. Aonde a gente está reduzindo a nossa participação no nosso momento. Não seria o momento de olharmos, como o Luiz falou, olharmos em 3D para essa história, para a eternidade, olharmos para o futuro, olharmos para a realidade como Cristo olhava. Não é só o momento. Não. Se eu olhar só para o momento, nesse povo, nessa história, é o exílio. É a destruição, é cativeiro. Eu sou povo de Deus, chamado por Deus, mas estou vivendo numa terra estranha. A cidade santa está destruída, o templo está destruído, os utensílios do templo estão sendo utilizados na corte de Nabucodonosor. Não tem nada pior para a história dessa nação, mas não é o momento que determina quem eu sou e o que eu vou fazer. Não é. O chamado de Deus e a esperança que Deus trouxe para nós é o que determina como eu vou viver. E porque eu tenho esperança, é que eu posso viver na terra do exílio, trabalhando para o bem da cidade e orando em favor dessa cidade. Eu posso olhar para a cidade e para os seus problemas e como igreja dizermos, é responsabilidade minha. Eu assumo o compromisso. Eu assumo a responsabilidade. E em terceiro, na verdade, segundo lugar, só queria citar 2 textos do Novo Testamento que corroboram com essa ideia. Paulo, aos Efésios, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O chamado de Deus para realizarmos boas obras, e realizar boas obras é realizar as obras de Deus, é inerente à natureza da nossa fé. Nós somos chamados por Deus para a prática de boas obras, mesmo que seja enquanto peregrinos e forasteiros nesse mundo. 1 Pedro, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que você faz é testemunho da sua fé. E se é testemunho da sua fé, aquilo que você faz, o seu comportamento, a forma como você contribui ou não contribui com a cidade, nas menores coisas, as coisas mais complexas,
dá um testemunho de quem te chamou e em nome de quem você tem agido. E por fim, não perca a esperança no plano de Deus. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviarei, declara o Senhor. Por que uma advertência tão forte de Jeremias contra esses falsos profetas que proclamavam uma mensagem que não era do Senhor? Por que uma advertência tão forte? Porque a mensagem dos falsos profetas que diziam que o exílio se encerraria num prazo de 2 anos, tirava da realidade desse povo a perspectiva de que este Deus estava fazendo algo nos bastidores dessa história. De que ao longo desses 70 anos de cativeiro, Deus estava planejando algo. Há um projeto maior, há uma esperança sendo construída nos bastidores dessa história. E para que esse povo fizesse parte disso, o que eles precisavam fazer? Confiar nesse Deus. E confiar nesse Deus, muitas vezes, significa enfrentar as dificuldades, passar pelo sofrimento. Mas o que é tão comum, tanto nesse tempo quanto no nosso tempo, que as pessoas não aceitam o sofrimento como uma possibilidade na vida. As pessoas não aceitam a crise como uma oportunidade na vida. Só que a Bíblia é repleta de exemplos assim. Deus, às vezes, nos leva até o sofrimento pessoal. Deus levou tantas vezes o povo de Israel a experimentar um sofrimento nacional. Porque este Deus tem um plano que jamais acaba no sofrimento. E aí o texto de Jeremias diz o seguinte, para finalizar: quando se completarem os 70 anos, quando se completarem o período difícil, e quando acabar esse processo, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Promessa de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E como eu gosto dessa frase. Não são vocês que conhecem os planos. Na verdade, eu tenho plano para vocês que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, para aqueles que estão comigo, para aqueles que confiam em mim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Nesse plano, a restauração do relacionamento do povo com Deus estava envolvido. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração de vocês. Não adianta você procurar a Deus com o coração dividido. Não adianta procurar a Deus com o coração indeciso. Mas quando você procurar a Deus de todo o coração, então vocês me acharão. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E o que toda essa história do exílio tem a ver com a gente? Além de diversos princípios que a gente pode extrair, como a gente tentou fazer nessa manhã, é bom lembrar que nesses 70 anos de cativeiro, Deus deu para o seu povo, por meio de Jeremias, a promessa da nova aliança. Nesse período de cativeiro, nesse período de exílio, o que Deus estava fazendo nos bastidores? Para que Deus estava preparando aqueles que voltariam? Para que Deus levantou homens como Jeremias? Para quê? Porque era neste tempo que Deus deu a Jeremias a promessa da nova aliança.
Certa vez, quando Jesus foi questionar os seus discípulos acerca de o que o povo dizia sobre ele, ou quem o povo dizia que ele era, Mateus capítulo 16, uma das respostas que o povo dava sobre Jesus, sabe qual é? Ele é Jeremias. Ele é Jeremias. Porque tem alguma coisa em Jesus que me lembra muito Jeremias. O Evangelho é uma mensagem de destruição e renovação. Porque para nascer de novo, precisa morrer. Para que haja ressurreição, precisa morrer. E é ali que nós nos deparamos com a realidade desse Deus. É ali que se forma o seu povo, na morte e na ressurreição. E um pouco mais para frente, nos evangelhos, a gente encontra Jesus se reunindo com os seus discípulos para tomar com eles a última ceia. E os textos dos evangelhos dizem para nós que quando Jesus pega o cálice e vai dar graças e servir os seus discípulos, o que ele diz para os discípulos? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eram 70 anos de cativeiro. Mas o plano de Deus chega até você. Chega até as próximas gerações. Porque enquanto comermos daquele pão e bebermos daquele cálice, nós nos lembramos de quem nos redimiu e da esperança que nós temos. E nessa memória tem que estar muito claro que é um Deus que está atuando na história por séculos e séculos e séculos. Como nós deveríamos pensar a nossa cidadania? Da maneira mais simples e óbvia possível. A sua vida segue normalmente. O seu compromisso com a cidade e com os desafios que ela coloca diante de nós é um compromisso de quem é filho e filha de Deus e que por isso vai diante dos desafios e ataca os desafios e resolve o problema e atua para o bem da cidade e ora para o bem da cidade. Nós vivemos num tempo difícil por conta disso, porque parece que cristãos e cristãs no Brasil hoje, incitados pelos seus líderes, mais estão preocupados em jogar gasolina na fogueira do que agirem como agentes de pacificação. Nós estamos vendo irmãos e irmãs que hoje, às 6 horas da tarde, vão comer do pão e beber do cálice, mas que nem se falam mais por conta dos seus conflitos ideológicos. Vocês não acham que tem alguma coisa muito errada nessa história? Vocês não acham mesmo? Porque para mim essas discussões é uma maneira da gente tirar os olhos e o foco daquilo que de fato importa para nós. Entender que Deus deu responsabilidade para você. E que a sua responsabilidade vai muito além do voto. Tua responsabilidade é olhar para a cidade e ser bênção para a cidade. Tua responsabilidade é olhar para a cidade e você ser um canal de bênção para a cidade. Sua responsabilidade é orar pela cidade, orar pelos governantes. Não importa qual deles sejam eleitos, não importa. Ore por eles, interceda por eles, interceda pela nação. Não para que a sua vontade, às vezes a gente ouve orações assim, né? As pessoas aprendem a orar pela nação é para que o seu candidato vença. É de novo a briguinha. Não, gente. Orar para a nação é para o bem da nação, para que haja justiça. Não importa se é o meu candidato que está lá ou não, mas que Deus dê a ele ou a ela sabedoria para administrar com justiça, para fazer o bem, para dar voz àqueles que não têm voz, para acabar com opressão, para acabar com injustiça. É aí que deveria se direcionar a nossa oração. E no que diz respeito a mim, todo o resto está na nossa mão. Os problemas da cidade estão aqui para serem resolvidos por nós, como filhos e como filhas do Senhor.